estudo, o segundo estudo da noite de hoje. E o estudo de agora será Cuidando de Si, com a participação especial de Yasmin Madeira. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Vamos chegando. Nossa amiga Yasmin já chegou. Serão bem-vindos. O tema da noite de hoje, Cuidando de Si, com a participação especial da queridíssima Yasmin Madeira. Conectando nossa amiga. Ei, Yasmin! Cheguei, que coisa boa, Que Cristiano. alegria estar aqui contigo. A alegria é toda minha, meu querido. Muito feliz de estar aqui compartilhando esses momentos, viu? Uma gratidão profunda. A gente sabe da sua agenda super apertada e ainda assim você encontrou um tempinho para estar aqui estudando com a gente. Ah, Muito mas é uma grato. alegria, Cristiano. Estou muito feliz. E eu mando um beijo para todos os companheiros que estão aqui nos assistindo. Vamos refletir juntos sobre esse tema tão bem escolhido, tão significativo para a gente, né? Sobretudo nesse momento que a gente está passando hoje, né? Ah, nossa, essa questão da pandemia mexeu muito com todos nós do mundo e nós estamos sendo convidados a observar como é que nós estamos realmente lidando conosco, como nós estamos tratando das nossas vidas, aproveitando essa experiência na Terra. Então, todos estamos sendo convidados a uma autorreflexão. Por isso que esse tema é primoroso para nós refletirmos a respeito desse assunto, que pode ser muito significativo para a gente, né? Se nós soubermos aproveitar. Verdade, a gente vê nesse momento uma abundância de temas semelhantes, mas é o que eu sempre falo. Nesse momento que a gente está vivendo, a abundância, nesse caso, de temas como esse é bem-vindo, não é verdade? Com certeza, nessa fase nós precisamos refletir muito, porque a grande questão é que nós podemos começar a inserir um modelo novo de ser, mas depois, no dia a dia, nós acabarmos sendo tragados por uma espécie de hipnose e voltarmos àquele modelo antigo, que não é satisfatório para nós. O Então precisamos dar profundo, uma o profundo sonambulismo da alma, como dizia não Emmanuel. é? É exatamente, é uma espécie de hipnose e a gente cai nas malhas dessa hipnose tão influenciada pelo coletivo, porque nós estamos mergulhados numa rede e realmente grande parte dos amigos que estão encarnados, eles têm um modelo que não é um modelo espírita, que não é um modelo que leva em consideração que nós somos seres provindos de várias experiências e tentativas na afirmação do bem, somos imortais, então não se leva isso em consideração. Então, de repente, nós podemos voltar e não assimilar todo esse modelo maravilhoso que nós estamos tendo condições de reestruturar. E se nada acontece por acaso, e se isso acontecesse, Jesus ficaria muito frustrado, que é como se tivesse sido acontecido em vão, né? Pois é. Eu não tenho dúvidas, Cristiano, que para muitas pessoas vai haver um quase retorno ao andamento originário deles. No entanto, para grande parte da população vai haver uma mudança forte. E como nós podemos fazer para cuidar de nós mesmos nesse momento? Quais os empreendimentos que nós podemos fazer para aproveitar melhor? Essa é a questão, não é? Esse assunto é tão intrigante que a gente já foi se envolvendo aqui no assunto antes mesmo da prece de início que a gente costuma fazer, né? De tão intrigante que é. Mas vamos fazer, né? Vamos seguir, nesse caso aqui, vamos seguir o protocolo para poder a gente ficar mais bem conectado com a espiritualidade amiga, né? Ai, eu amo rezar. Vamos lá. Vamos A juntos. sua especialidade, inclusive, né? Vamos lá. Convidando a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus
para nos conectarmos com a espiritualidade amiga que nos avizinha. Senhor Deus, Pai, de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Senhor, por esta grata oportunidade de estarmos aqui hoje, mais uma vez, reunidos em vosso santo nome, pela oportunidade de tecermos reflexões tão úteis à luz do Evangelho do Cristo, hoje, agora, em especial, um assunto tão útil, em benefício da nossa saúde espiritual, que possamos todos sair deste momento melhor do que entramos. Assim, nós pedimos, Pai, em Teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior, que nos protege e que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, nós pedimos permissão para iniciar as reflexões da noite de hoje. Que assim seja. Meus amores, vocês que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Vai chegar mais gente, a gente vai dando boas-vindas, que eu não canso de dar boas-vindas. E também não canso de agradecer aos amigos queridos que aceitam o nosso convite, uma queridíssima Yasmin Madeira, que dispensa apresentações. Mas mesmo assim eu apresento, é apresentadora, escritora. Eu tenho um CD aqui, já há muito tempo seu, Desvendando com Cristo, alguma coisa com Cristo, mas que tem uma série de reflexões e orações. É muito gostoso dormir ouvindo a sua voz e o seu CD, as suas reflexões. E quem quiser ouvir no YouTube, só colocar Yasmin Madeira, que vai ter várias reflexões lá também, desse mesmo conteúdo do CD. E o tema da noite de hoje, cuidando de si. Seguindo o protocolo, eu faço uma pequena introdução, depois a gente vai fazer um bate-bola. Yasmin vai falar muito mais do que eu que vos falo, por favor, porque ela tem uma grande bagagem, a gente tem que aproveitar esse momento para poder extrair essa grande bagagem da nossa irmã. Renato Pietro, grande abraço, Renato. Beijão, Renato, por falar em Renato Pietro, na quinta-feira teremos aqui o Carlos Vereza, que estará fazendo reflexões com a gente aqui de o papel do homem de bem no caos atual. Então deixo aqui um beijo para o Carlos Vereza e o Renato Pietro, que já entrou aqui. Se puder aceitar também o nosso convite para poder fazer reflexões aqui à luz do Evangelho, por favor, Renato. Será uma grande satisfação. Meus amigos... Renato, um beijão, Renato. Adoro o Renato. Renato Pietro, gente, para quem não sabe, ele interpretou o papel de André Luiz no filme Nosso Lar. Então, para quem está chegando aí, nós temos aqui o nosso companheiro Renato. O tema, cuidando de si. Quando a gente fala assim, cuidando de si, existe uma dupla interpretação. E a interpretação vai mais de quem ouve. Por quê? Porque quem enxerga muitos acontecimentos sob a ótica material, sob o ponto de vista da doutrina materialista, a gente vai interpretar como cuidando de si. Ir para o salão, cuidar do cabelo, ir para a academia, cuidar do corpo, fazer uma boa alimentação. Ou seja, vai se resumir muito, que é muito importante, por favor. Muito importante para a autoestima. Mas isso aí é um outro instituto. O que a gente queria no estudo de hoje é um pouquinho mais profundo, que é cuidando de si do ponto de vista espiritual. Sem desdenhar da importância do cuidar da parte material também, obviamente. Só que o que assegura a nossa felicidade futura é o cuidar de si espiritualmente falando. E é isso aí que tem causado a dificuldade de cuidar de si espiritualmente falando, é que tem causado muitas infelicidades. Porque tem gente que tem uma vida aparentemente perfeita na parte financeira, na parte da saúde do corpo orgânico, até mesmo na parte dos relacionamentos, não tem muito parente difícil. Convivendo aqui no planeta Terra, parece até uma coisa muito difícil de se ver, né? A pessoa não ter, por enquanto, nem doença, nem dificuldade financeira, nem um parente difícil, nem uma dificuldade de relacionamento. Mas ainda assim, se tiver alguém nos assistindo aqui que vive essa situação, aparentemente tranquila, ainda assim fica parecendo que tem uma lacuna que falta ser preenchida. Preciso preencher aquela lacuna que eu não estou conseguindo ser 100% feliz, mesmo não tendo doença, mesmo não tendo perdido um ente querido,
mesmo não tendo problemas de relacionamento, nem dificuldade financeira, ainda assim parece que eu não consigo ser integralmente feliz. O que falta para que eu seja, de fato, feliz? Ou, pelo menos, que eu encontre o caminho para a verdadeira felicidade? Porque a gente sabe que a felicidade verdadeira não é desse mundo, né? Mas como é que eu sei que eu estou me encontrando, entrando, me enveredando no caminho da verdadeira felicidade? Então, cuidar de si vai proporcionar esse encontro com o caminho da verdadeira felicidade. Eu acho que é essa introdução que a gente teria que ter agora, sim, para esse momento, né, minha amiga? Ah, mas com certeza você fez uma introdução linda, posicionando tão perfeitamente esse assunto dentro da ótica do espírito imortal. Então, nós caminhamos para essa integração com a felicidade que a Terra nos pode oferecer, porque ela nos pode oferecer uma felicidade própria de um mundo de provas e expiações que está entrando no regeneração. Mas é uma felicidade que nós já podemos usufruir. Mas é uma felicidade diferenciada. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como vou-la dar ao mundo. Então nós precisamos viver como vivem os homens do mundo, como está naquela página do Evangelho, o Homem no Mundo. No entanto, nós precisamos perceber que nós temos um interesse muito profundo, porque nós passamos pouco tempo aqui na Terra se comparado com a imortalidade. Nós chegamos na Terra, nos enraizamos num corpo, para que com ele possamos ter as experiências que o planeta nos pode oferecer. No entanto, a nossa ótica precisa ser a imortalidade. Vivendo no corpo, tendo que atender às necessidades que o corpo físico nos impõe, precisando sim trabalhar, ter os recursos, ter uma casa com conforto que nos possa favorecer uma melhoria no período que estivermos que viver na Terra. Precisamos realmente fazer vez a isso. No entanto, nós precisamos nos ver com interesses espirituais, porque todas as questões da vida nós vamos deixar aqui. Tudo que nós realmente vamos levar diz respeito às questões do espírito. Então, precisamos perceber que há uma necessidade de autoconhecimento muito grande e precisamos, gosto muito de repetir essa fala do Jung, Carl Gustav Jung, o psiquiatra. Ele dizia que para que nós possamos ver a luz, nós precisamos olhar para as nossas sombras. Então, cuidar de nós mesmos, antes de mais nada em termos espirituais, além dos estudos e da reflexão tão importante como essa que nós estamos fazendo aqui, porque senão nós não temos parâmetros. Então, nós precisamos estudar, refletir, nós precisamos começar a observar as nossas sombras. Mas como é que é isso, Yasmin? Como é que a gente observa a sombra? Como colocar no dia a dia isso? A gente acorda de manhã, pede a bênção de Deus e o amparo dos benfeitores espirituais para ativarem as nossas percepções sobre nós mesmos. E à medida que nós formos andando na caminhada do dia, nós precisamos observar quais impulsos vêm inicialmente diante das questões que vão nos aparecendo. Então, às vezes surge alguém me falando uma palavra agressiva dentro da própria casa, eu dou um bom dia, a pessoa não me responde de forma adequada, e aí dá vontade de eu dar uma resposta, né? E aí eu paro e penso, bem, essa é uma sombrinha aqui, né? E eu preciso olhar para essa minha sombra e dizer, sombrinha, eu não posso ficar agindo como essa pessoa está agindo, porque eu já tenho um conhecimento diferenciado e eu pretendo estar numa vibração diferenciada. Então, a cada situação do dia, eu vou observando o meu impulso e vou educando esse impulso numa espécie de auto-observação mesmo. Como aquela que falou Santo Agostinho para fazermos à noite, nós precisamos também fazê-la durante o dia. Por que eu estou tendo uma irritação tão grande diante da fala desse companheiro? Por que essa situação me irrita tanto? Então, pode haver uma justa indignação, mas eu posso agir de forma diferente, não tendo mais aquelas reações agressivas. Então, olha só, observação, mas só observar não é o suficiente. Nós precisamos de autodomínio, treinar a nossa fala, treinar a nossa postura, treinar o nosso dia organizando as coisas que nós vamos realizar. Então, tudo isso vai trabalhando a nós mesmos. A nossa mente vai ficando mais lúcida,
o nosso corpo vai ficando mais vigoroso, porque nós vamos observar também o corpo e vamos tratá-lo melhor. Kardec, logo no item 8 do Livro dos Espíritos, lá na introdução, que é primoroso, ele nos fala que nós somos seres trinos. Então, nós temos um corpo físico no qual estamos enraizados, mas nós temos um perispírito que reage imediatamente às nossas emoções, aos nossos pensamentos. Inclusive, instigando as glândulas do corpo a produzirem elementos bioquímicos relativos àquelas vibrações das emoções e dos pensamentos. E nós somos espíritos, então nós somos trinos. Por isso precisamos cuidar desses veículos de manifestação nossa, que é o corpo físico, que precisamos cuidar, mas também do perispírito, que é um sistema complexo que integra mente, ou seja, o nosso pensamento, integra as nossas emoções, são as energias que nós ativamos com as sensações, emoções e sentimentos que sentimos, mas também integra o perispírito um sistema energético, que é o sistema que dá vida, que faz com que as energias da vitalidade comecem a trabalhar no nosso organismo. Então, à medida que nós vamos estruturando os cuidados com o nosso pensamento, com a nossa emoção e com as sombrinhas que nós trazemos em nós, nós vamos trabalhando de forma complexa e profunda a nossa vida aqui. Que bacana. O bom da fala da Yasmin é que ela deixa um bocado de gancho e a gente tem que anotar para a gente não perder esses ganchos, né, para a gente poder fazer os comentários. Yasmin falou da importância da autorreflexão trazida por Santo Agostinho, a questão 919A de O Livro dos Espíritos. A gente sabe que o que causa tristeza na gente, angústia, é aquele momento sombra, mas não necessariamente o momento sombra, porque o momento sombra, como diz Carl Gustav Jung, a gente vai ter que passar de qualquer jeito, faz parte do nosso processo evolutivo. Mas o confrontar com o momento sombra, porque a gente está, eu costumo falar, Yasmin, nas palestras, que a gente está vivendo aquela pororoca espiritual. A pororoca é o encontro do rio com a água, né? Para quem não sabe o termo, e causa um grande estrondo, causa uma turbulência muito grande. E a gente está naquela fase de ter que se despedir do homem velho e ter que deixar o homem novo se explicitar. E o que seria a crise? Crise é justamente isso, é quando o modelo velho, insepulto, não nos atende mais e o novo ainda não se explicitou. Então está justamente na pororoca mesmo. O modelo do homem velho não nos atende mais para o homem desperto do século XXI, o homem de mente arejada. Só que o homem novo ainda não se explicitou porque nós trazemos para o ser consciente do presente hábitos insalubres do homem primitivo. Aquela necessidade, igual você citou o exemplo, a necessidade, a vontade de responder uma ofensa, são hábitos que nós trazemos do passado, mas se praticado, vai nos adoecer muito mais do que quando nós praticávamos esse mesmo ato no passado. Joana de Ângeles, nas suas obras psicológicas, ela diz que o propósito, olha só que importante, o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra, ela foi bem específica, porque o propósito da reencarnação é evoluir para os animais, para o ser humano, né? Mas ela falou assim, o propósito da reencarnação para o ser humano na Terra é o assenhoramento da nossa própria existência. À medida que o homem vai reencarnando, ele vai ficando mais senhor da sua própria existência, vai adquirindo mais discernimento entre o certo e o errado, vulgarmente falando, ele vai conquistando mais consciência das coisas. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que repetir os mesmos erros, cair nos mesmos buracos, vai doer cada vez mais. Se antes eu enganava, eu ludibriava alguém, eu mentia, se eu continuar repetindo esses atos que eu praticava lá atrás, hoje, o peso na consciência, a dor moral vai ser muito maior hoje. Por quê? Porque eu já sou uma criatura que me assenhorei muito da minha própria existência. Aí eu costumo fazer aquela comparação. O adolescente com 17 anos de idade, se ele cometer uma infração, as consequências para ele com 17 anos será uma. Quando ele fizer 18 anos, se ele cometer a mesma infração que ele cometeu antes de ontem, quando ele tinha 17, as consequências serão muito piores. A infração é igual, as consequências é que mudou. Então, nós, em termos de idade espiritual, é como se tivesse mais ou menos 18 anos de idade espiritualmente falando. Ou seja, nós estamos praticando atos errados por conta
de hábitos de adolescentes que nós trazemos, só que as consequências agora, porque nós nos assenhoramos muito da nossa própria existência, as consequências serão muito mais funestas, mais doridas. Por isso que Joana fala que a conquista da consciência é um parto dorido da alma. Olha que curioso. A conquista da consciência representa um parto dorido da alma. Porque dói. Conquistar a consciência, evoluir, dói nesse momento da pororoca espiritual. Esse momento de turbulência que nós estamos vivendo, né? Você falou da paz que Jesus nos deixou, né? Quando ele disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. Por que Jesus, ele, uma criatura a mais benevolente que nós já tivemos conhecimento, a gente nunca teve conhecimento de um espírito tão evoluído como Cristo, se a paz fosse transferível, a verdadeira paz, não estou falando aquela paz proporcionada pelo mundo, não, de conforto material, a paz interior. Se essa paz fosse transferível, por que ele não teria feito, já que ele é tão benevolente? Então, ele deixou claro, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas eu não vou dar a você como o mundo dá. Aí depois ele complementa numa outra passagem, onde ele diz, eu não vim trazer a paz. Porque ele sabia que a paz não podia ser transferida. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Pena que muita gente interpretou isso do ponto de vista literal e se matou muito em nome do Cristo, né? Mas a espada que Jesus estava se referindo, a espada do Evangelho. Eu não vim trazer a paz porque eu não posso te transferir a paz. A paz ela tem que ser conquistada através da espada do Evangelho, que se bem utilizada, vai servir de uma arma tão boa, tão útil, ou melhor dizendo, tão forte quanto o hábito é do homem velho. Porque a principal arma do homem velho, você há de convir, é a força do hábito. Os hábitos insalubres, as más inclinações, os maus pendores. E qual seria então a arma do homem velho? Para poder vencer, ou pelo menos lutar de igual para igual com o homem. Perdão, qual seria a arma do homem novo para lutar de igual para igual com o homem velho? A espada do Evangelho que Jesus estava se referindo. Que se bem utilizada, vai conseguir fazer uma luta de igual para igual. E aí, paulatinamente, progressivamente, vai vencendo o homem velho. E a paz e a verdadeira felicidade vai se instaurando na nossa alma, né? É verdade, é lindo isso. E você estava falando, eu estava me recordando. Na realidade, as situações que nós vivenciamos, as pessoas que estão ao nosso derredor, elas são atraídas pelas nossas necessidades. Nós temos todo um sistema que organiza, é uma rede divina criada pelo Senhor que nos coloca numa espécie de atração uns pelos outros de acordo com aquilo que nós trazemos dentro de nós. Jung também fala sobre isso, sobre a lei de sincronicidade. Então nós nos sincronizamos com eventos, nós nos sincronizamos com pessoas em virtude das situações do nosso passado, em virtude dos personagens, poderíamos dizer assim, que são modelos que nós tivemos do pretérito. Então, quando aquelas situações surgem difíceis, exigindo o nosso perdão, o nosso equilíbrio, a nossa tolerância, a nossa paciência, as pessoas que estão nessa exigência no nosso convívio, elas são a repercussão do que trazemos aqui dentro. Isso é que precisamos perceber. Nós atraímos aquela circunstância, atraímos aquela pessoa, não foi por acaso. Então, quando eu chego e tenho tolerância com aquela pessoa, quando eu pego e perdoo aquele que me fez mal, no fundo, a grande realidade é que eu estou perdoando os meus próprios arquétipos internos, os meus personagens, eu estou perdoando o meu passado. Então, essas pessoas são colocadas para minha convivência por Deus para que eu possa me perdoar, para que eu possa treinar a paciência, para que eu possa me superar. Então, vamos aproveitar nesse período de convivência que nós estamos mais estreitos no lar, que é tão desafiador, porque parece que vem à tona todas as situações cristalizadoras das pessoas que conosco convivem. Acabamos perdendo a gentileza, muitas vezes, naquela convivência tão íntima no dia a dia. Acabamos, muitas vezes, deixando aquele processo de educação, a fala mais delicada, para a rua e dentro de casa, nós, pela intimidade, acabamos tendo uma convivência que não é nada gentil, quando nós estamos sendo chamados para isso,
traz muita saúde emocional nós tratarmos as pessoas com fidalguia, com gentileza. E nós estamos com isso educando, evangelizando os personagens que nós trazemos lá de trás. Nós somos uma multidão. Ou seja, somos muitas experiências do passado que vão vindo à tona todo segundo. E nós somos os que gerenciamos essa multidão. Então, a nossa consciência, ou seja, a ciência nós precisamos observar como nós estamos reagindo, mas entendendo que, acima de tudo, aquela pessoa que nos fere é exatamente igual ao personagem que trazemos dentro de nós que a atraiu para o nosso convívio. Quando nós começamos a observar isso, nós passamos a ter mais paciência, mais tolerância, mais autocontrole. E tentamos perdoar. Do momento que eu perdoo, não quer dizer que eu não vá colocar limites, que eu não vá dizer para a pessoa como eu estou me sentindo. Isso é o próximo passo que eu vou falar agora. Mas quando eu tenho esse movimento de perdão e de compreensão, eu estou evangelizando e eu estou curando esses personagens dentro de mim. E aí eu posso falar agora, Cristiano? Claro, por favor. Houve uma onda na área da psicologia, há algumas décadas atrás, dizendo que nós precisamos fazer uma catarse sempre. Na realidade, houve uma má interpretação. Fazer catarse não é como começar a botar a cabeça no travesseiro e berrar, bater com a cabeça na parede ou coisa semelhante. Fazer a catarse é necessário, mas o que é essa catarse? É você identificar os teus sentimentos, as emoções que brotam diante daquela situação. E você pode fazer até a catarse com a pessoa, você pode dizer assim para ela, e esse é o modelo da catarse que é o correto e que a psicologia atualmente abraça, é dizer para a pessoa, quando você age assim, quando você me trata dessa forma, eu me sinto assim, 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 assim. Então, eu não estou dizendo você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa orgulhosa, entendeu? Eu não estou com o dedo em riste sobre a pessoa. Eu estou fazendo a catarse, ou seja, eu estou reconhecendo dentro de mim como eu estou me sentindo. Esse reconhecimento, ele tem uma expressão alquímica dentro de nós que neutraliza a energia da frustração. Que é uma energia que brota diante das situações desafiadoras do cotidiano. Então, eu sugiro que as pessoas que estejam nos ouvindo façam isso. Eu tenho feito isso ao longo dos anos e isso tem me melhorado profundamente. Quando eu comecei a fazer, quando nós falamos com a pessoa como nós nos sentimos, quando há possibilidade, às vezes não há, mas você reconhece em você mesmo, no teu silêncio, se não houver oportunidade de falar, você reconhece como você está se sentindo. Olha, eu estou me sentindo triste. Eu fico me sentindo magoado ou magoada quando você fala isso, 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 isso comigo. Quando você se coloca dessa forma, eu concluo isso, isso e isso. Então, é difícil, mas se a gente conseguir, nós não vamos armazenar a energia da frustração dentro de nós vamos canalizar. Então, para ser mais fácil a convivência doméstica, o ideal é nós começarmos a fazer isso. Porque a pessoa, ela acaba ficando sem armas para contrapor nada, porque você só está colocando como você se sente. Você não está acusando ela. E você está colocando a energia para fora. É um modelo, é uma técnica que, se colocada em prática, não tem como não dar certo. E esvazia aquela energia do sofrimento, da dor e muitas vezes da frustração natural que temos, né? Quando temos dificuldades de relacionamento. Espero que seja útil. Com certeza. Só deixando claro assim que é uma técnica bem útil, naturalmente, uma técnica terapêutica, que deve ser aplicada, colocada em prática, paralela à compreensão de que não necessariamente esse diálogo com o outro vai melhorar o outro, vai fazer o outro mudar de conduta. Não é verdade? Porque às vezes a gente faz esse diálogo e depois a gente se frustra com eu conversei, mas o outro não mudou, ele continua me ferindo. Então a gente tem que fazer essa técnica terapêutica do desabafo,
de externar como um processo autorreflexivo, já que a gente projeta no outro o que nós temos ainda de imperfeição em nós. Uma técnica realmente maravilhosa, mas sem guardar muitas expectativas em relação à melhoria do outro. A gente tem que guardar muita expectativa em relação à melhoria de nós mesmos, né? Eu costumo brincar assim, se eu pegar um copo agora aqui, e soltar ele, o que vai acontecer quando ele tocar o chão? Quando eu faço essa brincadeira nas palestras, a maioria das pessoas da palestra responde, vai quebrar. Aí eu falo, mas eu nem falei de que é feito o copo, por que você falou que o copo vai quebrar? Então, assim, a resposta depende da estrutura do objeto, de que é feito o copo. Porque se for um copo de aço, um copo de diamante, o melhor diamante que existe, você pode saltar da altura de um prédio, que ele vai tocar no chão, não vai acontecer nada, nem arranhar vai. Agora, se for um copo daquele cristal mais refinado que existe, você vai saltar o copo de 2 centímetros de altura, ele vai se estraçalhar no chão. Então, o que faz o objeto quebrar ou não quebrar em contato com o chão? A estrutura de que ele é formado. Não importa a altura do precipício, nem importa quem empurrou o objeto. Na vida espiritual é a mesma coisa. O que vai fazer a pessoa sofrer verdadeiramente o impacto da ofensa? O que vai fazer a pessoa sofrer as experiências pouco saborosas da vida? A estrutura espiritual, a estrutura psíquica. Pouco importa o tamanho do precipício, ou seja, a gravidade do acontecimento causado por circunstâncias da vida ou por alguém, pouco importa. Pouco importa quem empurrou, ou seja, a pessoa que lhe ofendeu, não importa. O que vai realmente, verdadeiramente causar dor no sofredor é a estrutura psíquica daquele que sofre. Porque a dor, o sofrimento, é um produto apenas criado por quem a sofre. O desabafo, que a Yasmin exemplificou aqui, serve como um processo terapêutico, mas sem guardar a esperança de que o outro vai se melhorar só porque você desabafou do que você está sentindo com aquela experiência. Porque aí você pode se frustrar depois de o outro não se melhorar. Não é verdade, Yasmin? Exatamente, Cristiano, você foi bem profundo, como sempre, lúcido. Nós não podemos colocar nossa felicidade nas mãos do outro, por mais que nós amemos as pessoas que nos cercam. A felicidade, nós acabaremos nos frustrando porque as pessoas só vão mudar quando elas desejarem mudar. Enquanto elas estiverem dentro daquele ritmo de auto-hipnose, dificilmente elas vão conseguir largar os modelos que às vezes se cristalizaram ao longo de séculos. Se nós colocarmos o que nós sentimos e a pessoa continuar no mesmo procedimento, nós precisamos ajustar a nossa organização psíquica, também a nossa estrutura dentro das necessidades, para que ela não consiga nos magoar. No entanto, nós precisamos observar que a real felicidade, ela não está do lado de fora. Ela está numa organização mental e emocional interna, que nós vamos conseguindo com a oração, com a meditação, com a prática do bem, com as leituras edificantes, com a prática da caridade. Todas essas ferramentas acabam trazendo uma repercussão no nosso mundo íntimo que faz com que nós nos transformemos ao longo do tempo em pessoas com um equilíbrio interno que mesmo as questões externas não terão o poder de abalar. Então essa é uma conquista e nós não podemos... Aliás, é uma pergunta que eu faço, Cristiano, para você e para os companheiros. Se nós formos aguardar as pessoas que nos cercam serem absolutamente perfeitas, se nós formos aguardar o vizinho ser perfeito, se nós formos aguardar a situação política da nossa ser perfeita, se nós formos aguardar que o nosso patrão ou as pessoas que trabalham para nós serem perfeitas para sermos felizes, quando é que nós vamos conquistar essa felicidade que você falou logo no início do nosso programa? Exatamente, nem tão cedo, né? Seria absurdamente irracional esperar passar por uma existência sem ser contrariado em nenhum momento. Seria muita irracionalidade da nossa parte, principalmente para quem tem o conhecimento da doutrina espírita, né? Então, já que a gente sabe que nós iremos passar por diversas contrariedades, isso aí vai acontecer e quem tem o conhecimento da doutrina espírita sabe que isso é útil, porque a gente não vai desenvolver a capacidade de perdoar convivendo com anjos e santos, a gente vai ter que conviver com pessoas
difíceis, né, que nos contrariam os nossos interesses. Se a gente sabe que isso vai acontecer, a raiva, o impacto da ofensa, ele é fisiológico, você não tem como escapar. Das pessoas que pisaram na Terra, só Jesus Cristo que escapou. Mas você pode pegar um espírito evoluído aí como o Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, você pode ter certeza. Quando elas foram contrariadas, Divaldo conta vários casos em que ele se encheu de raiva ali no momento da contrariedade. Quando eles são contrariados, eles sentem o impacto da ofensa. Agora, o que difere a criatura mais adiantada da criatura mais atrasada nesse quesito? É que a criatura mais atrasada, ela permite que a raiva se intoxique e se transforme em mágoa. Já a criatura mais adiantada, ela faz ao contrário. Ela trabalha incansavelmente para eliminar o mal ainda em seu nascedouro. Para eliminar a raiva, para que ela não se intoxique e não se transforme em mágoa. É essa a grande diferença. Isso aí tem tudo a ver com o cuidar de si. Porque já que a gente vai ser contrariado por circunstâncias da vida o tempo todo, e já que a gente vai ser contrariado por pessoas o tempo todo, isso aí vai influenciar muito na minha saúde do espírito, na minha felicidade momentânea. O que eu posso fazer? Eu tenho orgulho, eu tenho personalismo. A tendência, se eu for deixar assim, seguir o rumo do rio, a tendência é que eu permita que a raiva se intoxique, fique remoendo, eu devia ter respondido aquilo. Ah, se eu tivesse... E fica com desejo, mesmo que a gente não fale, mas fica com aquele desejo de vingança dentro de si. Isso aí adoece a criatura. Além de causar infelicidade, adoece do ponto de vista literal. Porque adoece a alma e, consequentemente, adoece depois o corpo orgânico. Né? Então, é um trabalho que a gente vai ter que fazer contra a correnteza. Eu fui ofendido. A correnteza fala, guarda mágoa. Pensa no que aconteceu. Isso é o que a correnteza fala por conta do orgulho. Aí vem a razão e fala, perdoa, luta para perdoar, porque senão você vai se adoecer. É uma luta constante e uma luta difícil, né, minha amiga? Olha, é uma luta terrível. E você estava falando isso, eu estava me lembrando, as companheiras que estão aqui, quero aproveitar e mandar um beijo para Denise Magalhães, para Helena Padilha de Menezes, a minha filha Vivian está aqui também, muitos companheiros eu fui vendo aqui, Tânia Sanches. Tá virando uma reunião familiar, porque a sua filha está aqui, minha mãe está aqui também, que eu vi. Ah, verdade! Lívia, filha da Yasmin, beijo, mãe. André beijo. André Meleu, um beijo da Rede Doutrina. Olá, minha flor querida. Muitos companheiros que estão aqui conosco, muitos queridos. Bem, e eles sabem que eu comento que uma certa feita eu estava muito irritada, Cristiano, numa situação. E aí eu estava irritada, assim, inspirando fundo e senti a Maria Clara, esse espírito maravilhoso, né? Um dos benfeitores da nossa casa espírita. E ela falou e repercutiu na acústica da minha mente. Eu ouvi a voz dela, falando como se fosse num gramofone. Que a irritação que eu estava sentindo estava na razão direta da minha intolerância. Ai, meu Deus do céu. Eles falam que a gente não gostaria de ouvir, né? Porque a gente gosta de ouvir que a nossa infelicidade está no outro, que a gente está assim porque o outro está fazendo sofrer. Aí quando vem e fala, não, é porque você é intolerante. Se você fosse mais tolerante, você seria feliz. Ou raiva que dá do anjo de guarda, ou raiva que dá do benfeitor. Ao invés de ele falar, tá vendo, é realmente minha filha. Como é que pode essa pessoa fazer isso? Ao invés dela falar isso, nada. Ela ainda me chamou de intolerante. Mas você lembra que Emmanuel, ele puxava bem a orelha do Chico, né? Eu sempre lembro de um caso aqui que a mulher ia receber passe, uma vez por semana lá em Uberaba, o Chico Xavier aplicava passe, ela pegava fila. Eu acho que ela nem era de Uberaba, ela ia lá no dia do passe, ela pegava fila, eram distribuídas senhas, porque era muita gente, né? Coincidência ou não, porque coincidência não existe, a senha, Yasmin, acabava na frente dela. Primeira vez que aconteceu, tudo bem, uma falta de sorte, né? Na segunda semana, a senha acabou na frente dela. Aquela fila imensa. Eu falei, não é possível. Na minha frente de novo. Na terceira semana, a mesma coisa. Quando foi na quarta semana, ela já estava irritada porque não ia receber o passe de Chico Xavier. Na quarta semana, quando a senha acabou na frente dela, ela atravessou na frente de todo mundo. Bateu no ombro do Chico. Quando o Chico virou, ela deu um tapa na cara do Chico. Hoje o senhor me aplica passe. E Chico ficou todo desconcertado. Quando o Chico ficou desconcertado, já pensando em parar de aplicar passe, e aparece quem? Emmanuel. Algum problema, Chico? Mas o senhor não... E pensamento, né? Mas o senhor não viu? Essa doida me bateu, me deu um tabefe na cara. Eu vi.
Então eu não tenho mais condição de aplicar passe em ninguém, Emmanuel. Não tenho mais. O senhor não acha que eu estou cheio de razão? E Emmanuel lhe respondeu: sim, Chico, você está cheio de razão, mas a nossa irmã está cheia de necessidade. O que é que importa mais? E Chico ficou sem argumento. Ele não viu outra alternativa senão colocar a mulher que acabou de lhe dar uma bufetada na cara, colocar ela sentada e lhe aplicar passe. Por quê? Porque quem tinha mais necessidade naquele momento era a pobre mulher que estava ali com algum problema, naturalmente, por ter feito isso. E Chico devolveu com amor a prática de um mal. Cristiano, olha só, eu acho que nós estamos perdidos, porque os nossos benfeitores espirituais estão fazendo curso com Emmanuel, viu? Nossa Senhora. O negócio vai ficar feio para nós. Tem puxado bastante a nossa orelha, né? Não é isso mesmo. Mas até quando eles falam aquilo, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Para, não me lembro mais disso, não. Você falou mais cedo. Você falou mais cedo aí de Santo Agostinho. E eu toda hora estou tentando. Estou fazendo um gancho aqui para poder não esquecer. Fazendo uma âncora mental para não esquecer de comentar isso que você falou de Santo Agostinho, né? Porque a questão 919, ele nos convida a se melhorar, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida? Ele nos convida a gente a se conhecer para se melhorar e ser feliz. Aí vem Allan Kardec e pergunta, mas como fazer isso? Porque a gente já sabe dessa prática. Mas como fazer? Aí vem Santo Agostinho e colabora. Eu, quando estava encarnado, toda noite, passava em revista o que eu fizer ao próximo, etc. Então isso aí é uma técnica de autoconfronto sugerida por Santo Agostinho. Agora, cá para nós, a gente conhece espíritas que são espíritas há 30 anos, que conhecem a questão 919A, a sugestão de Santo Agostinho, mas não conseguiu se melhorar muito moralmente. Não conseguiu fazer o autoconfronto, o confronto consigo mesmo, utilizando a técnica de Santo Agostinho. Aí eu geralmente recomendo o seguinte, Yasmin, não é necessário seguir a técnica de Santo Agostinho se você está tentando aplicar para você, na sua vida, no seu cotidiano, e ela não está funcionando. Nada impede, porque a doutrina espírita não proíbe nada, nada impede que você crie a sua própria técnica de autoconfronto, desde que funcione. Aí eu vou compartilhar uma que funcionou comigo, e até hoje funciona, quando eu me autoconfronto, eu me incomodo comigo mesmo, é um homem novo tentando brigar com um homem velho. Uma vez eu coloquei no espelho do banheiro, fechei as portas para poder ninguém achar que eu sou doido, e hoje não preciso mais colocar no espelho porque eu já memorizei. Mas no início eu coloquei um papelzinho lá no espelho para eu lembrar. Eu olhando para mim, no espelho, e é uma técnica bacana que qualquer um pode fazer, e comecei a confrontar comigo mesmo, fazendo as seguintes perguntas. Quando alguém lhe dirige um elogio, o quanto você se envaidece? Quando você é contrariado, o quanto você se irrita e se aborrece? Em momentos de facilidade, o quanto você se acomoda. E em momentos de dificuldade, o quanto você se apavora, o quanto você perde fé na providência divina. E quando a vida lhe outorga poder, o quanto você se assoberba, achando que é melhor que os outros, começa a pisar nas outras pessoas. E todo dia eu me fazia essa pergunta, até que eu me identificava com uma mais grave. Esse terreno aqui da vaidade, por exemplo, eu tenho dificuldade de lidar com os aplausos, o meu ego infla. E eu começava a trabalhar naquele terreno. Já melhorei muito naquele terreno, agora eu vou trabalhar em outro terreno. Mas todo dia se fazendo a mesma pergunta. É a mesma técnica de autoconfronto sugerida por Santo Agostinho, só que feita de outra maneira. Então a gente tem que descobrir uma técnica de autoconfronto que realmente funcione enquanto a gente está encarnado. Concilie com o teu adversário, que sempre somos nós mesmos, né? Enquanto está a caminho com ele, enquanto nós estamos aqui. Então, qual técnica que nós poderíamos nos utilizar de autoconfronto que de fato funcione, que nos convide à autorreflexão, que vai culminar numa mudança de comportamento? E naturalmente, vai nos trazer felicidade se funcionar, né minha amiga? Gostei muito, Cristiano, da sua colocação. Isso me fez lembrar quando Jesus foi batizado por João o Batista. Ele logo em seguida ele vai para o deserto, ele vai lá para o sul da Judéia, ele desce todo o Jordão, que corta a Palestina, e ele vai para o deserto e ali passa 40 dias e 40 noites. Na realidade, nós estamos passando por um momento de deserto, no qual nós estamos sendo convidados a recolhermos. Deserto é um local onde não há nada exterior
que te chame a atenção. E que você ali está para olhar para você mesmo. Além desse período de deserto, quando nós pegamos um momento no dia para fazermos uma meditação, uma leitura evangélica, uma oração, e fazemos essas perguntas que tão bem você colocou, se nós fizermos para nós mesmos, nós estaremos realizando esse confronto com o antagonista, porque o diabo que aparece, figura mitológica, que aparece naquele momento do deserto, depois das 40 noites e 40 dias, é exatamente o nosso antagonista, ou seja, aquilo dentro de nós que nos cria dificuldades para a marcha ascensional. Jesus não tinha nenhum diabo externo nem interno, mas esses momentos de Jesus nos servem como um simbolismo para a nossa estrada ascensional. Então, depois de nós termos o batismo da nossa decisão por evoluirmos, abraçando a doutrina espírita como instrumental, teórico, doutrinário, experiencial e prático mesmo, nós precisamos nos voltar dando foco àquilo que mais pode nos prender na retaguarda. E você colocou muito bem, a vaidade pode nos reter a retaguarda. Só vai fazer mal para nós mesmos a vaidade. Mas só nós podemos dizer se o que estamos fazendo nos conduz à vaidade. Só nós, não é o outro. Então, se nós estamos aqui conversando a respeito desse tema, refletindo, eu estou aqui, não, eu vou porque eu quero aparecer, eu vou porque eu quero aplauso. É algo dentro de mim, mas é um bloqueio que eu realizo para minha felicidade. Que tolhe o cuidado que eu preciso ter comigo mesma. Quando eu fico desesperado diante de uma dificuldade financeira, eu fico desesperada, eu me perco do prumo diante de uma situação de confrontamento com alguém familiar, esse é um problema que vai dar dificuldades para a minha felicidade, eu comigo mesma. Então, nós precisamos ter foco. Eu gostaria que as pessoas que estão até a Denise de Curitiba fala, é uma abordagem clara. Eu adorei a abordagem que o Cristiano fez, que nos possibilitou essa reflexão, porque nós precisamos trabalhar os 4 cumes, as 4 tentações do Cristo, que não foram tentações do Cristo, porque Cristo é um espírito perfeito, puro, não tem tentação, mas é o que está ali como símbolo para nós, depois que resolvemos seguir o caminho da evolução. É a questão da vaidade, é a questão de como lidamos com o poder, a questão de como lidamos com o outro. Eu agora, em determinados assuntos, eu realmente tenho poder. Como é que eu estou lidando com essa circunstância? Porque em algumas situações eu não tenho, mas em algumas situações eu tenho poder. Como é que eu lido com isso? Então, meus irmãos queridos, nós precisamos observar como nós lidamos com os antagonistas, aqueles que não gostam de nós ou que gostam, mas que convivem conosco e pensam diferente de nós. Como nós lidamos com a nossa vaidade, com os aplausos, com o desejo de aparecer. Como é que nós lidamos com os interesses materiais. Então, tudo isso são perguntas que realmente, olha, eu até gostaria que você repetisse. Viu, Cristiano, agora? Porque precisam ser anotadas e nós nos perguntarmos diariamente. Porque à medida que você dá foco na pergunta, você, a nível inconsciente, também consegue trabalhar esse processo evolutivo. Só deixando claro que esse nosso bate-papo hoje vai ficar gravado no IGTV do meu perfil. Depois eu vou baixar aqui e enviar para Yasmin, caso ela queira colocar no IGTV do perfil dela também. Talvez seja um estudo útil para muita gente que não pôde estar aqui hoje, né? Então vai ficar gravado lá, mas eu repito, sim, eu repito isso todo dia para mim mesmo, né? Então para mim nunca é muito repetir. Para quem chegou agora e depois dessa reflexão, uma técnica de autoconfronto sugerida por Santo Agostinho, e eu criei minha técnica, eu adaptei uma técnica que funcionasse para mim já há algum tempo. Para mim tem funcionado, tá, gente? Por favor, pode não funcionar para outras pessoas. É só uma sugestão, como Santo Agostinho sugeriu lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Colocar no banheiro as seguintes perguntas, no espelho do banheiro, e fecha a porta para ninguém achar que você é insano. Aí você fala, encarando você mesmo nos seus olhos.
Em momentos que você recebe um elogio, o quanto você se envaidece. Quando você é contrariado, o quanto você se aborrece, se enche de fúria, de ira. Em momentos de facilidades, o quanto você se acomoda. E em momentos de dificuldade, o quanto você se apavora, você perde a fé na providência divina. E quando a vida lhe outorga poder, o quanto você se assoberba, o quanto você se acha melhor que o outro. Se todo dia você começar a repetir essas mesmas perguntas, você vai começar a identificar qual terreno precisa mais de prioridade ali, dentro de você. Se é o terreno da vaidade, se é o terreno da soberba, se é o terreno da irritabilidade, se é o terreno do medo, da falta de fé, se é o terreno da... Você vai identificar qual é o terreno e você vai passar um tempo trabalhando, dando prioridade naquele terreno. Quando você vê que você já melhorou naquele terreno e você vai continuar repetindo essas mesmas perguntas, automaticamente a consciência já vai lhe indicar um outro terreno para trabalhar. Então, campo para se trabalhar dentro de nós é que nunca vai faltar, né? Mas esse foco, as questões, eu gosto muito de trabalhar com perguntas, porque Aham. as perguntas nos confrontam mais, porque geram, a nível de inconsciente, uma necessidade de resposta. E aí fica muito mais lúcido para nós o que nós devemos trabalhar mais naquele momento. Então, gente, olha, essa dica do Cristiano é maravilhosa, gostei demais. E eu acho que ele pode nos ajudar demais no processo reencarnatório que nós estamos. Gente, daqui a pouco a gente está partindo. Porque é daqui a pouco mesmo. Daqui a 10 anos, 15 anos ou amanhã. Tem crianças que estão partindo. Então, a qualquer momento nós podemos voltar. E vamos aproveitar então esse período que nos resta aqui na Terra para esse processo, porque o que nós vamos levar são as conquistas que nós tivemos nesse campo. É isso que são as nossas riquezas. Quando nós voltarmos para a pátria espiritual, vamos tirar de nós as mágoas. As mágoas nos impedem de sentirmos felicidade. Elas bloqueiam o fluxo energético e não conseguimos adentrar no campo da felicidade com um coração pleno de energias que nos tolhem a capacidade de perceber o que é ser alegre, o que é ser feliz. Então vamos identificar o que eu trago de mim de mágoas. Às vezes eu trago mágoas dos pais. É muito natural, porque quando criança nós achamos que os pais têm que ser perfeitos. Só que eles são seres humanos como nós. Mas é por isso que eu sempre peço, vamos orar pedindo para Deus nos ajudar a identificar as mágoas que temos dos nossos pais, para que elas possam ser diluídas na maturidade do presente. Então, a gente orando, nem precisaremos recordar as pequenas mágoas e as grandes mágoas que muitas vezes acontecem. Só orando e pedindo para os benfeitores nos ajudarem a limpar o nosso coração já nos ajuda muito. Vamos visualizar, mas fazendo as pazes com aqueles seres que mais nos feriram. E aí nós estamos desfazendo tudo aquilo que nos prende ao passado e caminhando para a felicidade, cuidando de nós mesmos. Isso aí. Nós já estamos caminhando para o finalzinho, porque o Instagram é um pouco intolerante, rigoroso, criterioso. Quando dá uma hora, ele corta. E eu não sei se você conhece, tem um obsessor de tecnologia que está sempre do meu lado, e ele está bem inspirado esses últimos dias. A live começou a ser encerrada automaticamente com 1 minuto antes. Ontem encerrou com 5 minutos antes. Pensa. Nossa! Com alguns expositores aí dá problema de conexão. Mas enfim, esse é um teste de tolerância, não tem problema. Nós estamos aqui com 54 minutos, já entrando para o finalzinho. Não sei vocês, mas quem gostou e quem gostaria de um dia repetir esse mesmo bate-papo, que a Yasmin voltasse, coloca aí, eu. Só para estimular, para facilitar quando eu convidá-la, para facilitar que ela aceite. Digita eu. Quem gostou dessa live, que gostaria que Yasmin um dia voltasse assim, para esse bate-papo daqui a alguns meses. Eu Que hoje para fui mim foi muito muito grata. bom, viu? Eu adorei, adorei, Cristiano. Você é maravilhoso. Deus ilumine esse trabalho que você realiza, porque nós sentimos quando você a realidade do discípulo do Cristo, que coloca no dia aqueles conceitos, na prática, aquilo que aprende na teoria. Isso é muito bom e fica espelhado no olhar da pessoa.
Deus te ilumine sempre, querido. Uma obrigação de um devedor. Meus amores, agora são 55 minutos, dá tempo de fazer uma reflexão final aqui, pegando o gancho sempre da nossa amiga Yasmin. Emmanuel, ele deixa claro no livro Consolador que a pior sensação que o espírito pode sentir no além-túmulo é a sensação do tempo perdido. Então, que nós possamos aproveitar, e ela finalizou a fala dela em relação à mágoa, né? A desnecessidade de se guardar mágoa. Vamos pegar como referência o espírito maior que a gente tem conhecimento, que é o Cristo, e lembrar que quando ele falou amais uns aos outros como eu vos amei, não era aquele amor piegas de um adolescente, nem um amor instinto, porque ele está bem distante da fase do instinto. Que tipo de amor que Jesus estava se referindo? Se o amor fosse um comprimido, qual seria a substância central do comprimido? Eu diria que poderia ser o perdão. Porque se você observar a vida de Jesus há 2000 anos, ele perdoou quando perseguido. Ele perdoou quando incompreendido. Ele perdoou quando injustiçado. Ele perdoou quando traído. Ele perdoou quando negado. Ele perdoou quando torturado. Ele perdoou quando crucificado. A vida dele foi uma vida de perdão. Então, Jesus recomendou: amai uns aos outros como eu vos amei. E ele exemplificou através do perdão, que a principal substância do amor é perdão com o próximo. O mínimo que a gente pode fazer, se a gente quiser seguir o exemplo do Cristo, é perdoar as ofensas recebidas a todo instante. E aí a gente, com certeza, vai estar... A melhor forma de cuidar de si mesmo é perdoar uma ofensa recebida. Né, minha amiga? Com certeza, querido, muito inspirada a sua fala. Vamos nos perdoando e vamos buscando as pessoas que nós amamos, aquelas com as quais tenhamos dificuldades de convivência. Vamos ligar, vamos dizer: eu me preocupo com você. Desbloquear do WhatsApp. Não é desbloquear o WhatsApp. Vamos aproveitar esse ensejo que antes a gente ficava: mas por que eu vou reatar? Não tem sentido. Agora faz todo sentido. Busca aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Busca aqueles que você teve dificuldades e diga: olha, eu me preocupo com você, que tudo corra bem com você. Nossa, como você vai sentir uma alegria interna. Esse é um processo interno de libertação. Busque e você vai ser feliz. Meus amores, gratidão pela presença de vocês. Na quinta-feira teremos a presença aqui de Carlos Vereza. Dispensa apresentações, né, por causa das novelas da Globo aí que ele já fez, mas ele é espírita, é também expositor. E a gente vai conversar sobre o papel do homem de bem no caos atual. Um assunto tão importante quanto esse que nós tratamos hoje aqui, que é cuidar de si mesmo, né? E queria agradecer profundamente a querida Yasmin, que possamos um dia repetir esse bate-papo mais para frente. Vai ser uma alegria muito grande para o meu coração estar aqui com você, viu, Cristiano? Um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos os companheiros queridos que estiveram aqui conosco, compondo essa egrégora desse programa, que certamente foi um envolvimento espiritual profundo e deu uma significativa contribuição para esse movimento de ampliação de consciência que o mundo está passando atualmente. Obrigada pelo convite, amei. Gratidão. Só respondendo a pergunta aqui da Protinita, professora Anitta, o horário com o Carlos Vereza vai ser 18 horas, eu esqueci de falar, perdão. Eu tenho 1 minuto e 20 segundos para fazer uma prece de encerramento. Tomara que o Instagram não me encerre antes. Beijo no coração de todos. Fique com Deus. Vamos fechar os olhos e levar o pensamento a Deus. Pai amado, é com o coração cheio de alegria que nós vimos aqui agradecer imensamente essa grata oportunidade de estarmos aqui com corações tão queridos para refletirmos assuntos tão importantes. Gratidão, Pai, por todos os problemas que nos avizinham, pois, como dizia Chico Xavier, se não fossem por eles, nós não sairíamos do lugar. Diante das facilidades, mais do que agradecer, gostaríamos, Pai, de pedir discernimento e sabedoria para lidar com as facilidades, pois são nesses momentos que nós nos endividamos espiritualmente. Assim, em teu nome, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga de Maria de Nazaré, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo, gente. Fique com Deus. Beijo, querido. Beijo, meus amigos. Tudo de bom.